Você já ouviu falar da aposentadoria proporcional? Também conhecida como aposentadoria antecipada, ela é um benefício previdenciário em que o segurado do INSS pode optar por se aposentar mais cedo em troca de um valor menor do que receberia em outras modalidades. Só que essa aposentadoria é antiga e bem rara atualmente. Ela só é válida para profissionais que começaram a contribuir para a Previdência Social antes de 1998. Esse é o seu caso? Então continue assistindo esse vídeo que eu, Valesca, advogada previdenciária aqui na CNPprev, vou te explicar o que é a aposentadoria proporcional, quais são os seus requisitos e como calcular o valor do benefício nessa modalidade. Venha comigo! A aposentadoria proporcional é um benefício que está no meio de diversas mudanças legislativas que tivemos nos últimos anos com relação à Previdência, o que faz com que ele seja bastante complexo. Por isso, é preciso muita atenção na hora de analisar se as suas condições são ou não válidas para o requerimento dessa aposentadoria. Em sua versão original, a aposentadoria proporcional era uma opção até 1998, quando houve a publicação da Emenda Constitucional número 20. Até então, o seu requisito era somente o alcance de 25 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 30 anos para os homens. Só que a emenda extinguiu essa possibilidade, substituindo pela aposentadoria por tempo de contribuição que conhecemos hoje, que exige 5 anos a mais de tempo de contribuição, tanto para elas quanto para eles. Os trabalhadores que conseguiram cumprir com os requisitos necessários antes da emenda permaneceram com o direito à aposentadoria proporcional no formato antigo. Por outro lado, quem contribuía antes de 1998, mas não havia completado o tempo de serviço exigido, precisou se adaptar às novas regras para a aposentadoria proporcional, que incluíram idade mínima e pedágio. Desse modo, basicamente, o que conhecemos hoje como aposentadoria proporcional atualmente é uma modalidade que vem da regra de transição criada pela Emenda Constitucional de 1998. Por ser uma regra de transição, o primeiro requisito para conseguir a aposentadoria proporcional é ter começado a contribuir com o INSS antes da data da publicação da emenda no dia 16 de dezembro de 1998. A segunda exigência é o tempo mínimo de contribuição, de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Só que ainda é acrescido um período adicional na razão de 40% em relação ao tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição na data da publicação da emenda. Por exemplo, se uma mulher tinha 20 anos de contribuição em 1998, quando a emenda entrou em vigor, ela precisará cumprir com mais 5 anos para atingir o tempo mínimo necessário e mais 2 anos para cumprir com o período adicional chamado de pedágio. No total, ela irá trabalhar mais 7 anos para se aposentar proporcionalmente. Além disso, os segurados também precisam atingir uma idade mínima de 48 anos para as mulheres e 53 anos para os homens. E o que mudou com a nova reforma da Previdência? Infelizmente, a reforma da Previdência, aprovada em 2019, extinguiu completamente a modalidade de aposentadoria proporcional, ou seja, a nova reforma decretou o fim dessa transição criada em 1998. Diante dessa situação, só podem optar pela aposentadoria proporcional os trabalhadores que cumpriram completamente os requisitos da modalidade até a data da reforma, no dia 13 de novembro de 2019. Os profissionais que não conseguiram precisarão recorrer a outra modalidade, como a aposentadoria por idade ou as novas regras de transição. Lembrando que outra mudança da reforma de 2019 foi a exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, o que limita bastante as opções dos segurados. E como calcular a aposentadoria proporcional? Mesmo antes de ser extinta pela nova reforma, a aposentadoria proporcional já era um benefício bastante raro entre os segurados do INSS. Isso porque, além de ser antiga e ter vários requisitos, ela oferecia um valor de benefício bem baixo. Ele era calculado com uma média de 80% dos maiores salários de contribuição do segurado, desde 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. Após encontrar esse valor, o resultado ainda era multiplicado pelo coeficiente de 70%, sendo acrescido de mais 5% para cada ano que superasse o mínimo de tempo de contribuição com o pedágio incluso. Só que ninguém conseguia esse aumento na porcentagem, considerando que o segurado costumava solicitar a aposentadoria logo que alcançava o tempo mínimo de serviço exigido. Assim, o valor final do benefício costumava ser de 70% do valor que seria recebido na aposentadoria por tempo de contribuição integral. Porém, é válido lembrar que existe uma regra previdenciária que determina que nenhuma aposentadoria pode ser inferior ao salário mínimo.
Dessa maneira, profissionais que recebiam uma remuneração muito próxima do mínimo podiam ter vantagens com a modalidade. O principal ponto positivo da aposentadoria proporcional é, sem dúvidas, a possibilidade de se aposentar mais cedo, considerando que a modalidade propõe um tempo de contribuição menor como requisito. No entanto, é preciso estar ciente de que ela resultará em um benefício bem restrito, com um valor abaixo do que as outras opções. De qualquer modo, é importante conhecer todas as alternativas de benefícios antes de escolher aquela que faz mais sentido para o seu caso. E a melhor maneira de se fazer essa análise é com o apoio de um advogado previdenciário, que conseguirá te apontar exatamente quais as modalidades estão dentro das suas opções, bem como quais os requisitos e valores dos benefícios. O suporte de um especialista é a garantia de que você fará a escolha certa para o seu futuro. E esse foi o tema de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre a aposentadoria proporcional, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal para continuar recebendo informações atualizadas sobre a Previdência. Até mais!